Boa noite, Paulo Roberto, boa noite, Lucas, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Band. Hoje a gente recebe aqui no Jornal da Band, na Band FM, o Cristiano Beraldo, ele que é pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil. Pré-candidato, obrigado por estar junto com a gente aqui na Band FM. E o senhor que é empresário, tem negócios no Brasil e fora do Brasil também, o que fez com que o senhor, neste momento, muito jovem por sinal, neste momento optasse por entrar para esse ramo da política, tentar um cargo eletivo? Eu agradeço o elogio, aos 44 anos ser chamado de jovem já é um grande feito. E, na verdade, é o seguinte, eu já morei fora, tenho 2 filhos pequenos e olhando o cenário do Brasil e de São Paulo, eu enxergava com muita desesperança. Eu acho que tem muita coisa errada e coisas erradas que impactam a nossa vida e eu realmente desejo para os meus filhos que eles tenham um futuro melhor. Então eu tinha 2 alternativas. Uma era ir embora do Brasil e levá-los para crescerem num lugar civilizado, onde as oportunidades se apresentem e a gente veja os empreendedores tendo condição de empreender, de criar emprego, gerar riqueza e avançar com a sociedade. E aí eu optei pela segunda alternativa, que é ficar no Brasil e assumir uma posição para estar na linha de frente da transformação que Brasil e São Paulo precisam. A gente tem que não só ficar criticando, mas se a gente puder, a gente tem que contribuir. Então, esse momento, essa eleição, esse período de pré-campanha, depois da campanha, é a oportunidade que eu estou tendo para tentar encontrar um caminho de participar desse processo de mudança. Durante essa participação, ou tentativa dessa participação no processo de mudança, qual será a bandeira do Cristiano Beraldo durante a pré-campanha, campanha e, se eleito, levar isso para a Assembleia Legislativa? Olha, primeiro, em relação à Assembleia Legislativa, ela foi ficando apagada ao longo dos anos. A gente tem uma continuidade de governos no Executivo Estadual que simplesmente tornaram a Assembleia Legislativa um cartório do Executivo. A Assembleia perdeu o seu papel de fiscalizadora do Executivo e de propor leis e projetos que façam sentido para a população e não simplesmente para agradar o governador. Eu tenho uma preocupação muito grande com o empresário, quer dizer, o empresário que passa por um processo hoje de dificuldade de contratação, taxa de juros alta, tem muito problema e o Estado tem que proporcionar ao empresário a condição de empreender, de ter acesso a um crédito barato, desburocratizar a vida do empresário. A gente tem problemas graves de segurança. Aqui na região de Sorocaba, por exemplo, o número do efetivo policial em Sorocaba é o mesmo desde a década de 90, mas a população quase dobrou de tamanho. Isso, obviamente, gera insegurança para quem quer empreender, para as indústrias que estão aqui na região. A gente olha aqui para o aeroporto de Sorocaba, é um ícone mundial em termos de manutenção de aeronave, mas não se faz internacionalização do aeroporto. Há ali uma trava burocrática que não permite que o aeroporto, sendo um aeroporto internacional, receba cada vez mais aeronaves de fora, vai aumentar muito o número de empregos, vai trazer mais economia forte para a cidade, vai fomentar escolas que preparem a mão de obra, que hoje a gente nem tem isso aqui. Enfim, tem muita coisa que impacta a vida das pessoas que estão erradas, e eu acho que eu posso contribuir muito para destravar isso e fazer com que São Paulo se espelhe no mundo, em outros países, países que estão avançando, e não ficar se comparando com outros estados brasileiros que estão numa situação caótica. Para a gente terminar, não posso deixar passar uma oportunidade como essa, afinal de contas, tem um empresário e pré-candidato aqui na Band FM. Hoje a discussão de uma semana um pouco mais, um pouco menos, é em relação ao ICMS, a carga de ICMS que está incidindo sobre os combustíveis e aí dificulta toda essa cadeia produtiva. Eu queria que o senhor passasse a sua percepção como empresário no primeiro momento e, obviamente, como consumidor também. Afinal de contas, uma das grandes discussões e uma das grandes dúvidas é: o governo vai conseguir pagar? Da onde que vem esse dinheiro para o governo federal repassar para os estados para que seja reduzida essa carga de ICMS? Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida em relação a isso. O governo federal está cometendo um grande erro de insistir em zerar o ICMS dos combustíveis, porque ele vai simplesmente matar a indústria de etanol. O etanol ele já tem uma carga de ICMS reduzida e quando você reduz o ICMS da gasolina, você deixa a gasolina mais competitiva para o consumidor do que o etanol. A gente vai matar as indústrias, vamos prejudicar aqui a agricultura, a produção de cana
e vai haver um aumento de consumo de gasolina para a qual o Brasil não está preparado. Ele não tem capacidade de produção nas refinarias, ele não tem capacidade nos portos para trazer mais gasolina importada e diesel. Nós vamos aqui caminhar para o caos. O governo não está percebendo isso. O governo do estado tem que ser forte e resiliente, os estados têm que se unir para combater isso, para que medidas importantes que sejam feitas para reduzir o preço da gasolina sejam feitas olhando para o longo prazo, e não só até o final do ano, depois das eleições. Pré-candidato, só posso agradecer a sua visita aqui à Band FM, desejar sucesso, boa sorte aí nessa caminhada, afinal de contas, vai gastar muita sola de sapato, né? Já estamos gastando, agradeço muito a oportunidade e sempre um prazer vir a Sorocaba e visitar vocês aqui na Band. Tá certo. Paulo Roberto Júnior, Lucas Pedroso, é a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputados ou às eleições de 2022. Douglas Vale para o Jornal da Band.